Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso estudo Caçadores de Tesouro. E nós vamos falar sobre o manejo, como nós vamos manusear a Bíblia. E nós falamos já nos outros vídeos, mas nós vamos inculcar na nossa mente, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Mas olha, eu acredito aí que você também passe por diversos obstáculos, vamos colocar assim, né? Obstáculos que são impostos durante o dia, né? Durante o nosso dia a dia, às vezes uma saúde, às vezes alguém que não te ajuda, às vezes uma decepção, às vezes uma palavra mal proferida. E isso eu falo assim, ó, né? Durante o dia a dia. E às vezes falta de recurso, às vezes desânimo, às vezes vontade de sumir, né? Mas não pode. Então isso acompanha, né? Quando você está ali preparado para fazer algo e vem assim até mesmo um questionamento que você nem mesmo entende, né? E é tão difícil, para alguns é tão fácil às vezes deixar assim, não. Para outros temperamentos, mas nós devemos ir caminhando. E eu ouvi uma vez de um pastor, já tem muito tempo, que ele, vamos ver aí quem é do tempo do imbornal, picuá, né? Para quem é bem mais novo aí, as bolsinhas, tipo pochete, né? Hoje é chique pochete, ou aquelas bolsinhas pequenininhas que a gente põe assim do lado, mas aí antigamente se chamava imbornal. Então fazia esse imbornal para carregar as coisas na caminhada. Então antigamente tinha que andar muito, né? Talvez você aí ande muito, eu não ando, né? Deveria, mas não ando muito. Mas uma caminhada, então assim, da sua casa, né? Da sua casa, vamos colocar, da sua casa na escola, era não sei quantos quilômetros, então tinha esse imbornal para carregar as coisas. Da sua casa até a igreja, então tinha esse imbornal. Então, se tinha muita coisa era pesado, se tinha pouca coisa era leve. Mas o que eu quero dizer é isso, que na nossa caminhada cristã, nós devemos ter eu ia falar dois, né? Dois imbornal, né? Dois imbornais nós deveríamos ter. Um deste lado, e um com fundo e o outro sem fundo. Então, conforme nós vamos caminhando, se é uma palavra boa, se é um encorajamento, a gente coloca no imbornal, na bolsinha que tem fundo, né? Para guardar aquilo, para durante a nossa caminhada nós irmos lá, pegarmos, olharmos assim e falar, olha, essa palavra foi positiva, e voltar lá no imbornal, com fundo. Aí na nossa caminhada tem alguém que vai nos ajuda, nós pegamos aquele sentimento, colocamos no imbornal com fundo. Agora, nessa caminhada, vai vindo algumas coisas, alguns questionamentos também, né? Algumas pessoas com questionamentos até mesmo sem base. E aí você faz o quê? Você pega e coloca no embornalzinho sem fundo, para que conforme você vá caminhando e avançando no seu destino, aquilo vai ficando pelo caminho. Aí você está andando, alguém te profere uma má palavra e às vezes uma decepção, uma traição, algo terrível. E vai ser até grande de você colocar no imbornal e você até olha nesse imbornal sem fundo, fala, mas isso aqui é tão assim que eu acho que é até difícil de sair porque eu não consigo nem esquecer. Esquecer, nós não esquecemos. Quem está esquecendo é quem tem aí algumas enfermidades, né, algumas patologias que fazem isso. E é tão triste, então esquecer nós não vamos esquecer. Mas aí nós colocamos no imbornal sem fundo e continuamos a nossa caminhada. E aquilo ali vai ficar pelo caminho. E quando nós estivermos caminhando, nós vamos estar com o nosso imbornal aqui, ó, com fundo cheio de coisas boas, cheio de palavras de encorajamento. Então, às vezes, um questionamento sem base, um questionamento que, né, não tem nem noção de ser questionado, então nós colocamos no picuazinho sem fundo e ele se perde pelo caminho. Mas as palavras de encorajamento, as pessoas que te ajudam, as pessoas que te dão ideias boas, você coloca tudo no imbornal, com fundo, para a sua caminhada, para você utilizá-lo na sua caminhada. E nessa caminhada haverá muitos espinhos, não vamos falar que não, né? Tanto é que nós falamos, a palavra de Deus diz, né, em 2 Timóteo 2:3, se eu não me engano, né? Sofrei
as aflições como bons soldados de Cristo. Então, no caminho, teremos pessoas assim junto conosco. Paulo estava falando para Timóteo, alguém que o ajudava, alguém que o encorajava, alguém que ele amava como um filho, mas ele avisa que, olha, sofre comigo essas aflições, ou seja, eu estou sofrendo e você está começando, vai sofrer também, mas sofra como bom soldado de Cristo, né? As más aflições aí, mas sofre como bom soldado, né? Porque chegará um momento em que nós teremos, né, a nossa coroa, a nossa recompensa. Então esse estudo fala sobre isso também, porque o reino dos céus é como um tesouro escondido. Então a intenção desse estudo é que você pare, reflita, né? Quando você pegar os PDFs, quando você assistir os vídeos, pare e reflita sobre como você está manuseando a sua Bíblia, como você está lendo a sua Bíblia. Você está passando isso para as crianças? Você está incentivando elas? Tia, mas eu não tenho nem para mim, porque agora que eu estou começando. Ótimo! Essa é uma grande oportunidade. Ah, tia, eu sei mais ou menos, então eu vou começar a saber um pouco mais do que um pouco menos. Então, vou começar a trabalhar isso. Então, você pode trabalhar com as suas crianças, você pode trabalhar até mesmo no seu grupo de jovens, que são jovens que até nasceram na igreja, mas também não tiveram esse tipo de estímulo. E no momento que nós vivemos, ninguém vai parar muito para ler, não, principalmente os jovens. Isso é uma verdade. No mundo que nós temos, o celular, a TV, a internet. Então, às vezes ele vai para a igreja e está com o celular. Então, se ele está antes lá, né, vamos colocar aqui, como eu comecei já demonstrando a idade e os fiozinhos brancos que já estão aparecendo, no tempo do pico A, no tempo do embornal, e no tempo aí de quem tem, que nem eu, 38 anos, 40 anos, quando chegava lá na igreja, né, ia na igreja, não tinha internet, não podia levar brinquedo, né, ai se a gente comesse dentro da igreja, né, isso acho que na verdade nem acontecia, né, nem para a gente apanhar depois, porque não dava, né? Isso nem acontecia. Então, nós ficávamos ali, criança, pré-adolescente, até jovem, mas criança, estamos falando aqui de criança, fica assim, e chacoalha, e tá tedioso, ela tá até ouvindo o que o pastor tá falando lá na frente, o que a irmã tá falando, mas como não é também numa língua, e aquilo, e a gente não podia ir para um lado, não podia andar, não podia fazer nada, tinha que ficar sentado, a gente pegava a Bíblia, né, para ir passando o tempo. E aí a gente ia olhando. E aí isso acabava memorizando na nossa mente os livros da Bíblia. A gente sabia, né? Nós sabíamos que tinha índice. Então você pode apresentar aí para os seus adolescentes, né? Ó, para os seus adolescentes, para os seus jovens, para as suas crianças, né? Que são maiores, que já sabem ler. As menores, toda vez que for contar história, esteja com uma Bíblia. Fala, olha crianças, a história que hoje nós vamos aprender está aqui, ó. Ó, põe a mãozinha, olha, tá aqui. Logo você vai conseguir até mesmo ler aqui, mas hoje nós vamos mostrar aqui para você a história da Arca de Noé, mas ela está aqui dentro. Sabe o que é isso aqui? A Bíblia Sagrada. Então, olha, quantas coisas. E nós ali, sem internet, sem nada, íamos folheando a Bíblia. Aí você pense na geração atual que já podia, ou estava brincando, ou estava desenhando, ou estava no celular, ou está no celular. Então, ela em momento nenhum ela vai querer pegar a Bíblia, né, do pai, da mãe, ou a Bíblia que ela tem para folhear. Então, nem folhear a Bíblia. Então, daí quando vai para a classe de pré-adolescente, jovens, aí vamos achar tal livro. Então, você pode implementar isso não só com as crianças, mas também com os adultos, fazer uma premiação. Se tem escola bíblica dominical, né, faz um desafio entre as classes. Então, aí vamos começar. Mas, tia Michele, hoje para a gente lutar ali junto com algo que eles chamam a atenção deles é difícil? É, mas nós temos que também tentar. Então, eles têm muitas coisas para fazer. Muitos agora estão passando aí, não sei na sua localidade, mas o período integral de educação, então eles passam o dia todo, né? O dia todo na sala de aula, chega em casa, eles querem mesmo ver as coisas deles, descansar, como eu vou lutar, combater contra isso, né? Não é combater, não é lutar, é estar ali. Então,
Nós temos ali, vocês vão ver nos últimos PDFs, tem a divisão dos livros da Bíblia, que é Antigo e Novo Testamento, os livros da Bíblia, e a classe que eles são separados. E no PDF, com os nomes dos livros da Bíblia pronto para imprimir, vocês vão ver que vários estão com uma cor igual, depois muda para uma cor diferente. Ou seja, no Antigo Testamento tem o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? E se a sua classe for maior, se você for fazer isso com jovens, você pode fazer até um Google Formulário, né? Um Google Forms, né? Quantos livros tem no Pentateuco? Lógico, depois, né? Você não vai chegar já lá depois de muito explicar. Quantos livros tem no Pentateuco? E quais são eles? Então, já está ali. Então, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, quantos livros há no Pentateuco? 5. Quais são os 5 livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Por que eu usei? Começa devagar também, porque o Gênesis, todo mundo sabe, né? Gênesis e Apocalipse, sempre fica, né? Porque a gente sempre fala de Gênesis e Apocalipse, né? Então, e se alguém não souber, você já vai ver aí em que grau que está né, o conhecimento sobre os livros da Bíblia. Então, olha, então, pessoal, vou dar aqui para vocês, né? Ou dar impresso, ou se são já uma classe que tem acesso ao WhatsApp, você pode mandar no WhatsApp, você pode mandar no WhatsApp da mãe, do responsável, para incentivar. Se vocês tiverem um grupo, então, comece a pensar, não tem nenhum grupo, vê se dá para fazer, ou às vezes não, também para evitar, mas pega o contato aí dos pais. Olha, a gente está fazendo algo sobre os livros da Bíblia, eu gostaria que até você soubesse, né, para você ajudar, né, ou pedir para a criança pedir ajuda. Mas olha só, nós vamos começar com alguns, nós vamos decorar, tia, decorar. Então, na Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, estão aqui, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, da Bíblia. Então, eu quero que vocês decorem. Semana que vem, vocês vão vir com eles decorados. O que é memorizados, né? Que a gente fala, memorizados. Como que vai ser? Você vai ter que falar ele para mim, né? Você vai ter que falar ele para mim, sem olhar em nada e sem ler. Meu Deus! Aí tem também aqueles que se falar em público, né? É perigoso cair ali. Então a gente também tem que ver, né? E ali adequando também. Então, se for o caso, se você tiver um auxiliar aí junto com você, se você tiver alguma outra tia, fala, ó, mas façam assim. Vocês vão memorizar. Aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos. A tia vai ficar aqui com vocês, uma tia tal. E eu vou com vocês lá, aí vocês vão lá e vão falar para mim, tá bom? Por que eu vou fazer assim? Para não ir ajudando também o outro, para não dar cola. Então, assim, você também incentiva eles a memorizarem, sem ter também aquela ansiedade de ter que falar. Porque para alguns, né, alguns como eu, né, então vamos falar. E tem aqueles que realmente é uma questão, né? Então, talvez ela possa até passar mal durante essa semana de ansiedade, porque ela, além de memorizar, ela ainda vai ter que falar. Então, para evitar, né? Para a gente evitar e ajudar também, porque ela também não vai precisar mostrar para o outro, né? Mas ela vai, se ela aprender, melhor para ela, né? E melhor para todo mundo, olha só. Então, faça isso, né? Às vezes é uma dica que eu dou. Se você vê que a tua sala é toda extrovertida, que não tem problema, só que mesmo assim também aí vai facilitar um pouco a vida do outro ali também, né? Então vamos fazer isso, ó. Ou você sozinha, mas aí você fala, então pede ajuda de alguém, ou você vai ficar aqui comigo esses 10 minutinhos, porque eu preciso colocar aqui um ok no final aqui, se ele sabe ou não. Aí você faz uma tabelinha com o nome da criança e fala, olha, você conseguiu, então tá aqui ok, você faz um estímulo ali, um incentivo. Ai, tia, eu não consegui. Olha, então, tenta mais essa semana, só que nessa semana nós já vamos ter outros, né? Então, nós vamos aprender agora Josué, Juízes, né? Josué, Juízes,
Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis. Então você vai, né, pega de 4, 5, pega de 3, dependendo da idade das suas crianças. Então também é uma questão tudo de adaptar. Então também para aqueles, né, que preferem ali tudo pronto como fazer, tipo esboço de pregação e planejamento. O planejamento serve às vezes para você dar uma olhada e fazer o seu, é o que eu penso, né? E também o tempo de aula é o tempo de você ver ali para ver se aquilo é adequado para você. Porque às vezes lá tá 5 minutos só de louvor, é tanto, e aquela turma não absorve tudo isso, assim. Ela quer mais louvor, então se você tiver mais louvor com eles, você consegue prender mais atenção. Então nem tudo vem enlatado, nem tudo vem pronto. Então isso é uma ideia que eu estou te dando. Outra, eu falei nos 5 primeiros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco. Aí vem os livros históricos. Então, dependendo da sua turminha aí, da classe, da faixa etária, né? Você não vai conseguir fazer os históricos do Antigo Testamento tudo de uma vez. Então, olha, toda semana 5, toda semana, né? O Pentateuco seria interessante, e os evangelhos também de uma vez, porque você já abrange tudo. Depois você vai dividindo, né? Então, que nem os históricos, livros históricos do Novo Testamento, Atos. Aí você vai dar uma semana inteira para decorar Atos, né? Então, você vai adaptando com a sua sala, com a sua faixa etária. Você pode adaptar com adultos. Então, tudo é questão de adaptação. Então, às vezes tem um planejamento. O planejamento é para te dar um norte, é para te nortear a fazer o seu. Tem, às vezes, ali um pequeno esboço, né? Então, às vezes, o esboço ali, que está ali, é para você ler e tentar fazer algo seu, né? Então não é para copiar como está ali, porque se você for aí num culto e sai algo daquilo ali, como é que vai fazer? Então acompanhe os próximos vídeos, eu espero vocês e vamos nesse estudo.